Muito bem, meus irmãos, retornamos aqui para refletir com os irmãos a respeito de mais um tópico aqui, né, da palavra do Senhor. E antes, porém, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos já pararam para pensar qual foi o propósito desse registro, desse livro, de toda essa narrativa desse capítulo, dessa história, né, desses capítulos que ficaram registrados para nós? Meus irmãos, a Bíblia nos diz, em Josué, capítulo 3, versículo 7, que Deus afirmou ser com Josué. E essa palavra, irmãos, ela já apareceu no livro de Josué, no capítulo 1. O Senhor afirma para Josué que seria com ele. Mas não é tão tranquilo assim, meus irmãos, Deus afirmar que será conosco, que vai nos abençoar, né? E simplesmente vida que segue, né? Deixa a vida me levar, Deus vai me abençoar, Deus é comigo, Deus, ninguém vai me parar, ninguém vai me segurar, né? Porque Deus está comigo. Não é assim que funciona a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é uma caminhada de vitória, de bênçãos no Senhor, conforme prescreve essa biografia, esse registro bíblico do livro de Josué. Ela passa por pilares muito importantes na caminhada cristã. Eles são muito difíceis, irmãos, mas sem eles, essas vitórias que Josué registra aqui não seriam possíveis. Mas quais seriam esses fundamentos? O primeiro deles, meus irmãos, diz respeito à obediência. A obediência à voz e ao chamado do Senhor é fundamental para uma carreira cristã de vitória. É interessante, meus irmãos, que aqui Josué não apresenta em alguns momentos a vontade dele. Por exemplo, quando foi para passar sobre o Rio Jordão, Josué não colocou na frente os seus familiares, os seus amigos. Certamente que se tivéssemos a tecnologia de redes sociais, celulares, Josué não pediria para fazer uma selfie à frente da passagem do Rio Jordão. Muito pelo contrário, Josué orientou os sacerdotes, conforme determinara o Senhor, para que fosse na frente com a Arca da Aliança. E o que representa isso, meus irmãos? A obediência ao Senhor. Traduzindo em palavras, contextualizando para nós, a arca representava a presença do Senhor. Então, como lição para as nossas vidas, como orientação para nós, você quer ter uma vida de vitórias, você quer passar os obstáculos, eu tenho uma recomendação para você. Leve a presença do Senhor na sua frente. O povo de Israel entendeu a orientação do Senhor. Os sacerdotes foram à frente. O rio estava cheio, época de cheia. E tentar atravessar um rio a nado em época de cheia é uma aventura que eu não recomendo a ninguém, mesmo aqueles que têm habilidade para nadar. E os sacerdotes, meus irmãos, obedeceram e foram, com a arca sob os ombros. Ao colocar os pés sobre a água, diz a Bíblia que o rio parou. A Bíblia registra que foi criada uma parede muito antes de onde eles estavam. E o povo atrás, em torno de 900 metros, como diz a Bíblia, cumprindo a orientação, aguardando um momento de ultrapassar, de passar pelo rio a seco. Irmãos, essa passagem é extraordinária. O que fica em registro aqui não é só águas pararem, o povo passaram a seco. Eu tive a oportunidade de andar em lagoa, beira de rio, quando seca, fica uma lama, um barro terrível, você não consegue andar. 2 milhões de pessoas obedeceram e esperaram o momento certo de agir. Veja aqui, meus irmãos, o conceito aqui é obediência. Eles aguardaram o dia certo para seguir, conforme o Senhor havia determinado. Outro detalhe importante, meus irmãos, Deus vai determinar para Josué que ele também falasse a palavra, falar a palavra de Deus. Deus diz para o Josué, obedecer, mas o Senhor determinou para ele, Josué, você deve falar a palavra. E que palavra que é essa? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor.
falar em tempo e fora de tempo, falar em crise e fora de crise. O povo estava sedento por ouvir a voz do Senhor, e Josué se colocou como canal de bênção para abençoar a vida do povo. Isso serve de lição para mim e para você. Nos coloquemos nessa manhã na posição do Senhor. Falemos, vamos falar a palavra do Senhor, falar do amor dele, da verdade dele, de tudo aquilo que ele pode fazer em nosso favor, se andarmos em retidão nos seus caminhos. Também, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Deus determinou para Josué: medita nesse livro de dia e de noite. Fantástico, meus irmãos, essa orientação, essa determinação, essa ordenança do Senhor para Josué. Meditar na palavra do Senhor. Ao acordar, certamente que Josué, após falar com Deus, meditava na palavra do Senhor. Durante o dia, Josué estava meditando na palavra do Senhor. Ao entardecer, eu quero acreditar que Moisés já tinha tido essa cultura de meditar nas palavras do Senhor, e Josué também praticava esse entendimento, essa ordenança de meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, este é o fundamento da vitória de Josué, que fica registrado como propósito desse livro para as nossas vidas. Esta é uma aula introdutória sobre o livro, mas fique o registro para nós nessa manhã. Obedecer, falar a palavra, meditar na palavra, são os 3 pilares fundamentais para uma vida de vitória para mim e para você nesta manhã. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos vossos corações. Que os irmãos tenham uma manhã abençoada na presença do Senhor. Nós daremos mais alguns instantes para os irmãos eventualmente fazer alguma dúvida, algum questionamento, E, enfim, vamos estar aqui passando a palavra para a nossa liderança. Os irmãos fiquem à vontade para se manifestar, fazer as suas perguntas, por favor.